Boa noite, alunos do primeiro ano. Professor Jailson, disciplina Química. Iniciando nossos trabalhos, hoje nós vamos estudar as mudanças de estado físico da matéria. Para nós lembrarmos antes, pessoal, lembrar que a matéria apresenta três estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. No estado sólido, as partículas estão bem próximas, bem unidas e organizadas. Já no estado líquido, essas partículas estão um pouco separadas e desorganizadas. Já no estado gasoso, elas estão totalmente desorganizadas e se agitando muito. Dependendo da temperatura e da pressão, a matéria pode passar de um estado físico para outro. É aí que entram as mudanças de estado físico da matéria. Vamos iniciar com relação às mudanças de estado físico da matéria. Olha, se eu vou dar, por exemplo, a água, que é a substância mais comum que vocês, mais utilizam muito, conhecem bastante. Vamos lá. Água, vamos lá. Gelo. Gelo é água no estado sólido. Então, o gelo é água no estado sólido. O gelo, quando eu tiro ele do congelador e coloco em cima de uma mesa, após alguns minutos, ele começa a passar para o estado líquido. Passar do estado sólido para o estado líquido. Essa mudança de estado físico se chama fusão. Certo? Também, se eu tenho água líquida, eu posso aquecê-la. Eu posso aquecer. Quando aqueço, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, certo? Isso é chamada vaporização. Só que nós temos que observar que a vaporização ela pode ocorrer de três formas. Ela pode ocorrer na forma de evaporação, que é muito lenta. Quando eu lavo a roupa, coloco no varal, por exemplo. A roupa está molhada, mas mais tarde, com o calor do sol e o vento, ela enxuga. A água evapora lentamente. Sofreu uma vaporização lenta. Evaporação. Tem uma vaporização mais rápida, que é a chamada de ebulição. Quando a água ferve, você coloca a água no fogo, lá no fogão, e 5, 10 minutos depois ela está fervendo, ela está passando rapidamente para o estado líquido. E tem uma outra forma, mais rápida ainda, instantânea, chamada calefação. Eu coloco a chapa bem quente e jogo as gotículas de água. Na hora que eu jogo, chega a chia, e a água passa instantaneamente para o estado gasoso. É chamado calefação, certo? Essas mudanças, fusão e vaporização, ocorrem com ganho de calor. Vamos lá, continuando. Mas, por outro lado, a água também pode passar do estado gasoso para o estado líquido. Essa mudança se chama liquefação ou condensação, certo? Um exemplo simples é você pegar a água, bota no gelo, bota num copo com água, minutos depois, do lado de fora do copo, ele está todo suado, aparecem gotículas. De onde vem aquelas gotículas? Simples. No ar existe vapor de água. Esse vapor de água bate na parede fria do copo e passa do estado gasoso para o líquido, sofrendo condensação. Certo? E a água também pode passar do estado líquido para o estado sólido. Isso se chama solidificação. Simples. Você pega a água, coloca na forma, coloca no congelador. Mais tarde ela virou gelo, solidificação. Outro exemplo, fabricação de sorvete, a solidificação. A matéria também, pessoal, a água, a matéria, pode passar do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido e vice-versa, pode passar do gasoso para o sólido. Essa mudança direto do sólido para o gasoso é chamada sublimação, certo?
E ao contrário também é chamado de sublimação ou ressublimação, certo? Mas, professor, quando é que a água pode passar do estado, digamos, gasoso para o sólido? No congelador, naquelas geladeiras comuns, o congelador cria aquele gelo. Aquele gelo, ele se forma como? No ar existe vapor de água que bate na superfície fria do congelador e passa diretamente do estado gasoso para o estado sólido. Ok? Tudo bem. Agora nós vamos, pessoal, para o diagrama de fases. O que é o diagrama de fases? É um gráfico que mostra como se dá as mudanças de estado físico. Nós vamos tomar como base aqui a água. A água, ela passa do estado sólido para o líquido a 0 graus Celsius. A 0 grau, ela passa do estado sólido para o líquido. Ela sofre fusão, é o chamado ponto de fusão. E a 100 graus, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Certo? É a vaporização. É o chamado ponto de ebulição. Então, vamos observar esse gráfico. Você observa que tem A, B, C, D e E. Em A, você observa que as temperaturas são menores do que O. Temperaturas menores do que 0 graus. Então, em temperaturas menores do que 0 grau, ela está no estado sólido. A está no estado sólido, né? Quando chega a 0 grau, a água começa a passar do estado sólido para o líquido. Em B, então, no B tem sólido e líquido. Quando ela passar totalmente para o estado líquido, ela entra no C. Então, no C ela está líquido. Quando chegar aos 100 graus, ela vai começar a passar do estado líquido para o gasoso. Então, em D, ela tem líquido e gasoso. Quando ela passar totalmente para o estado gasoso, ela vai começar o E, que a temperatura volta a subir. Então, esse é o diagrama de fases, ok? Uma boa noite a todos.